Domplex. Funchal, Museu Henrique e Francisco Franco. Dois irmãos. Um nasce em 1883, o outro em 1885. Henrique virá a ser pintor. Francisco, o mais novo, escultor. Entre 1910 e 1930, os irmãos Franco, madeirenses, talentosos, com formação em Paris, irão integrar o grupo dos pioneiros da arte modernista em Portugal. Foi um período brilhante, mas breve, para qualquer um dos dois. Como acontece tantas vezes, o sucesso que obtiveram junto de ricos encomendadores e, sobretudo, junto do Estado Novo, limitou-lhes o gosto pelo risco e o rasgo. Henrique Franco desistiu da sua pintura e Francisco Franco especializou-se numa escultura majestática, heroica, gelada. Felizmente, existe no Funchal este museu que conserva de ambos obras do fulgor da juventude. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Raquel Henriques da Silva, era neste café que, a partir de 1914, mais ou menos, os irmãos Franco, Henrique e Francisco Franco, se reuniam com outros amigos, artistas, poetas, modernos. Os tempos da guerra são sempre tempos incríveis, porque eu pessoalmente e tu também, ninguém viveu guerra, felizmente, achamos que há paragens e não há paragens. Há paragens nos sítios, há dramas incríveis noutros e há intensidades noutros. Em Portugal isso acontece em Lisboa, no Porto e no Funchal, que eu devo dizer que era uma coisa que conhecia muito pouco. Foi o escritor Ferreira de Castro, que também deve ter passado por aqui nesses anos, ele tinha também estado em Paris, que chamou o Golden Gate a porta do mundo. Golden Gate é este bar-restaurante onde nós estamos, icónico aqui no Funchal. Desde meados do século XIX, que é um lugar icónico da cultura do Funchal, desse sentido cosmopolita que esta cidade continua a ter e que não é muito frequente em cidades portuguesas. E, na verdade, o que se passa nesse momento em que em Paris começa a guerra, e há uma debandada geral. Nomeadamente os irmãos Franco, que estavam em Paris a estudar. Estavam em Paris a estudar, desde 1911 o Francisco, desde 1912 o Henrique, e que interrompem as bolsas que tinham e voltam à terra. O tempo de Paris não tinha sido um tempo longo para quem tem que fazer uma adaptação como os artistas tinham que fazer quando iam para a capital das artes. No entanto, de 14 até 18, até 20, os irmãos Franco, como acontece com Amadeu de Sousa Cardoso, vivem essa tal intensidade de
de alguma forma, da realização daquilo que estavam a acumular. Aqui reúnem-se escritores, poetas, uma certa elite local ligada à finança, onde pontifica uma figura muito, muito interessante de um banqueiro também, que vai estar ligado ao grande Hotel Ritz, Vieira de Castro, que vai ser um grande protetor, especialmente do Francisco Franco, e é um lugar de animação, do ponto de vista do convívio, da troca, das influências mútuas, e o Golden Gate foi, no Funchal, destes anos, de certo modo, essa continuação, como eu já Como é que o Ferreira de Castro lhe chamava? Chamava a Porta do Mundo. A Porta do Mundo, que nome bonito! E é logo gráfico sobre o que aqui se passava, não é? E com um sentido literário e alegórico fortíssimo. Henrique, o mais velho, 2 anos mais velho, e Francisco eram não só muito próximos sob o ponto de vista da idade, eram os 2 únicos rapazes de 6 filhos, não é? De uma família que não era propriamente das famílias tradicionais da Ilha da Madeira, com imenso dinheiro, que havia e há, com certeza, mas nessa altura ainda havia fortunas enormes aqui na Madeira. Não era o caso. Não, não era de forma nenhuma o caso. O pai deles é uma figura curiosa, que eu acho que merecia ser mais estudado. Não pertencia de forma nenhuma à meia elite, mas é aquela pequena burguesia que faz a força das cidades. Ele é marceneiro de formação, mas foi professor de artes e ofícios na escola industrial aqui do Funchal. E sem dúvida nenhuma, sobretudo o Francisco, o futuro escultor, aprendeu muito com o pai, porque ele chega à escola e progride muito depressa. E que curso exato foi? Os 2 irmãos vão para Lisboa. Eu creio que o Francisco vai um ano antes do Henrique, abre caminho, vai fazer o curso geral que é comum e depois especializar-se em escultura. O Henrique vai a seguir e será pintor. Ambos progridem bem. Em 1910, o Francisco já expõe naquelas exposições anuais dos alunos, com destaque. Em 1911 ganha a bolsa do Prémio Valmor, com a certeza de que irá para Paris no início, logo do ano seguinte. E o irmão Henrique vai fazer um percurso idêntico no campo da pintura. Temos os irmãos Franco, desde 11, o Francisco desde 12, o Henrique a viverem em Paris, onde há uma comunidade brilhantíssima de portugueses, que no campo das artes, só para falarmos no campo das artes, tem como figura maior o Amadeu de Sousa Cardoso, mas o Guilherme Santa Rita, com quem convivem permanentemente, pelo menos nos primeiros anos, apoiando-se bastante. Eu creio que um e outro desistiram depressa. O Francisco ainda tentou, mas grande parte deles desistia de entrar na École de Beaux-Arts. A École de Beaux-Arts exigia uma preparação hercúlea. E eles acabam por enverdar pelo percurso das academias livres, numa certa autoformação, também numa frequência imensa, como dirá alguém que virá a ser muito importante a analisar a obra futura do Francisco Franco, Diogo Macedo, também ele escultor, também ele em Paris a partir de 14, e ele diz que podiam ir ver os cubistas a um lado, os impressionistas a outro, os académicos a outro. Estavam expostos de facto a uma intensidade, para usar a expressão da Raquel, imensa no momento-chave da história da arte. Eram jovens e queriam naturalmente alinhar com os vanguardistas. Queriam alinhar com os vanguardistas numa perspectiva que nunca é de corte total. Na verdade, o corte total temo apenas com Amadeu de Sousa Cardoso na pintura. E eles vão circular entre
as memórias dos grandes mestres, mas os grandes mestres, não os académicos. Por exemplo, Manet, no caso da pintura, o Manet e os impressionistas. No caso da escultura, Rodin continuava a ser a referência maior. Bourdelle há de ser por a quem ele mais olhou, Francisco Franco. É muito interessante o percurso rapidíssimo que eles fazem, que me faz sempre considerar que eles diziam muito mal da escola de Lisboa, os de Lisboa e os do Porto, que a escola era fraquíssima, que não aprendiam nada. Tinham que aprender alguma coisa. Tinham que aprender alguma coisa, porque eles progridem tão depressa. E hão de regressar a Paris, um e outro, mais o Francisco, daí para a frente, depois do fim da guerra, por períodos, e regressam e vão durante uns anos. O facto é que entre 1914, para pormos aqui uma baliza temporal, e 1930, literalmente 1930, esta praça que temos aqui atrás não era coroada por João Gonçalves de Arco, ou seja, Francisco e Henrique Franco encontravam-se aqui com os seus amigos sem estarem sob o olhar seríssimo deste povoador da Madeira, que é uma peça de Francisco Franco, o escultor. Quando o Francisco regressa, tem aqui uma série de encomendas, logo a partir de 1914, e o tema do Zarco começa a tomar conta dele. Estamos a aproximar da celebração do centenário da chegada à ilha, não é? E a ideia de celebrar através da figura do Zarco está no ar. Estamos na Primeira República, mas a Primeira República não é menos comemorativa do que foi o Estado Novo, não tem tempo para isso. E o tema do Zarco começa a ocupá-lo. E o Francisco Franco é um homem de uma extraordinária idoneidade a trabalhar. O conjunto de estudos, as variantes, são pelo menos 5 estádios bastante diferentes uns dos outros, que o levam a uma depuração absoluta, a um sentido arquitetónico que ele trabalha na parte final já com o arquiteto Cristino da Silva, outro modernista, mas no campo da arquitetura, o homem que faz o Capitólio no Parque Mayer, em Lisboa, e que será o autor do plinto aqui do João Gonçalves de Arco. E a peça é uma peça que acaba por ser uma espécie de ícone, uma espécie de símbolo de tudo quando se vai fazer na escultura pública em Portugal, no Estado Novo por nascer, pelo menos até ao meio do século XX. Ela é copiada e é apropriada, aliás, por ele próprio, quer dizer, vai acontecer ao Francisco Franco aquilo que é o pior que pode acontecer a um artista. Podemos avançar, é que ele fica o autor do Zarco. E o Zarco é uma referência para toda a gente e para ele também. Ele teve um grande modelo. E o modelo dele é aquilo que, desde o final do século XIX, mas só vulgarizado a partir da República, são os painéis de Nuno Gonçalves. A descoberta dos painéis de Nuno Gonçalves no final do século XIX, numa arrecadação de São Vicente de Fora, em Lisboa, e aquela era estas gerações de conquistadores, de colonizadores, são os homens do Infante, são os homens de Dom Duarte ou Dom Afonso V, onde o Zarco talvez estivesse. Exatamente. E, portanto, ele não tem nenhum retrato do Zarco para se inspirar. Estamos a falar do século XV. Há alguns retratos, mas dele não há. E, portanto, são estes rostos que caracterizam, que por eles indicam a dureza, a determinação, a força e o triunfo, porque apesar de tudo são triunfadores. E são os valores antinaturalistas, bem expressos na rigidez do talhe. São os valores arquitetónicos mais do que escultóricos no sentido da modelação. Sim. E são a geometria absoluta desta peça e a sua aridez decorativa que marcam essa modernidade. Uma modernidade que, evidentemente, 20 anos depois, 30 anos depois, estará a ser posta em causa, mas que
mas que Foi na modernidade. Europa foi modernidade, e não só em Portugal, foi moderna contra os naturalistas. Raquel, aqui mesmo na malha urbana antiga do Funchal, há outra estátua de Francisco Franco, mais ou menos contemporânea desta, que não obedeceu a nenhuma encomenda institucional, de que eu gosto muito mais. Podemos ir vê-la? Podemos ir vê-la, Paulo. Raquel, esta obra do Francisco Franco, aqui no Funchal, esta é a minha favorita. Olha, Paula, eu só posso dar-te razão. O Semeador. Vamos tentar perceber porquê. São dois programas. O Semeador. Chama-se O Semeador. E é de 23. Portanto, poucos anos antes do Gonçalves 1923. Arcos. Sim, sendo que quando faz O Semeador, ele já está a preparar a versão grande em corpo inteiro do Gonçalves Arcos. São anos fulgurantes. A gente nunca sabe como é que a criação acontece. Ele regressa depois da guerra a Paris, 1919, creio eu, e entre 1919 e 1925, na opinião de muita gente, ele faz as suas obras mais inovadoras, dá vontade de dizer. E se o Zarco não tivesse tido o sucesso que teve? Ele continuava, investia mais nesta Talvez. corrente, nesta linha. Aqui, de facto, aquela dupla que o influencia profundamente, o Rodin, do ponto de vista expressivo, mas o Bourdelle, de um ponto de vista mais construtivo, estão completamente presentes. O tema não é um tema tão raro assim, porque mesmo na escultura naturalista do final do século XIX era muito frequente representar-se os trabalhos anónimos. Há aqui uma espécie de homenagem ao seu mecenas, ao mecenas da Madeira, ao mecenas que lhe dera trabalho. Vieira de Castro, e que semeou apoios aos artistas e semeou apoios à cultura. Diria o Francisco Franco que o semeador é uma figura universal, é uma figura que tem a sua sacola e não tem pátria. Raquel, vamos até ao Museu Henrique e Francisco Franco, ver mais peças notáveis de Francisco Franco e conhecer finalmente o trabalho de Henrique Franco, o pintor, o irmão pintor, de que ainda praticamente não falamos. E aqui tens a cabeça do teu semeador. Uma das coisas mais interessantes dos museus dedicados a um artista, ou no caso a estes dois irmãos, é podermos ver as várias fases do processo, não é? Da construção de uma obra. Convém chamar a atenção que isto é um acervo de família, porque a obra, quer de um, quer de outro, é muitíssimo mais vasta. Que ainda antes de Paris, Francisco Franco, numa fase ainda de formação na escola, produz estas duas cabeças que são notáveis. Essa formação que a gente não sabe muito bem, obtida com o pai. Depois já dos anos 20, os anos fantásticos, uma peça no Museu do Chiado, um menino mais velho, que é o Gil, e prova que este homem, olha que nunca teve filhos, nem casou, o Francisco, deve ter tido companhias, mas não casou, gostava de crianças. E não é muito habitual, são temas mais habituais, nomeadamente uma criança tão pequena, na pintura do que na escultura. E tem uma intensidade. O movimento, não é?
outra das peças de que gosto muito também está no Museu de Arte Contemporânea, em Lisboa, no chamado Museu do Chiado, que é o busto do Manuel Jardim. O Manuel Jardim é um artista extraordinário, morreu muito novo. Estive em Paris exatamente na mesma altura, um homem de Coimbra, já está relativamente estudado. Ele próprio, na sua figura, era uma figura um pouco excêntrica, não é? Muito magro, e ele capta nesse busto, efetivamente... Ele, Francisco Franco. Quando o retrata, capta um pouco a estranheza da figura e dá-lhe uma intensidade incrível. Ele gostava muito desta peça, que é um Adão e Eva. Nós sabemos que é um Adão e Eva porque ele a designa por Adão e Eva, porque não era um casal, que é um estudo, efetivamente, é um gesso patinado, mas que ele patina e assina. É sinal de que tanto faz obras para expor no salão, em desta Paris, escala, exatamente, como é este torso, que tem uma série de desenhos preparatórios, como está a aperfeiçoar-se, a trabalhar a pequena escala, o instantâneo em escultura. Lá está, porque nós estamos habituados ao instantâneo no desenho. A ideia de modelar, e ele que vai ser um homem mais da construção da estátua, e aqui vê-se a mão quase dele. A mão. Portanto, ele podia, como já nos disse a Raquel, ter seguido este caminho. O museu dá-nos isto, dá-nos os estudos preparatórios, as variantes do trabalho e estas peças, de repente, isoladas, bastante bem expostas. Eu gosto deste museu, gosto dos museus gosto de pequena escala. É um museu só que abriu nos anos 80 e que faz este aconchego à obra destes dois irmãos. Há muita ideia, Paula, de que o Francisco Franco, quando começa a ser o estatuário do regime, deixa de fazer obras interessantes. Eu vou-te mostrar uma para ver se te convenço. Podes achar, e eu também acho, que não é tão extraordinário como o busto do Manuel Jardim. Mas é extraordinário. Mas esta peça é uma das figuras fundamentais da cultura portuguesa, Reinaldo dos Santos, que foi médico pessoal do Salazar e que depois se tornou historiador. Ele retrata, tu repara, há aqui alguma coisa de irónico que eu acho que há, não é? Uma inteligência um bocadinho esfriada. É um maravilhoso busto, muito diferente do busto do Salazar. Aquilo que tu vês é retraimento, repara nos lábios. É verdade. É um retraimento, não é, que não nos deixa ver grande coisa. Raquel, já está na altura de nos determos com atenção também na obra do Henrique Franco, irmão pintor, o mais velho. Olha, é mesmo daqueles casos que a gente tem que corrigir, porque ele é um belíssimo pintor. E o nome quase que não existe, porque ele tem, na verdade, como pintor, uma carreira bastante curta, pintor de cavalete. Este conjunto de quadros aqui, de estudos, de figura, são muito escolares, mas feitos com muito à vontade, e ele revela bem que foi aluno de Columbano Bordal Pinheiro. Também de Veloso Salgado, na minha opinião, nomeadamente estes retratos de ar livre, lembram-me imenso Veloso Salgado. E, portanto, ele é um homem que, na primeira década do século XX, está a seguir um ofício de formação. Com os melhores em Portugal. Com os melhores. E que, ao contrário do que às vezes se diz, e bem se vê aqui, não é uma coisa atrasada, porque claramente ele situa, repara, as figuras, quer a senhora,
tirando o primeiro, que é um estudo de ateliê, estes dois, da senhora e os meninos, são ao ar livre. Portanto, a questão fundamental, que é a herança do impressionismo, que é a incidência da luz na figura e a forma como a luz natural entra na própria figura, ele trabalha maravilhosamente. E, portanto, está perfeitamente alinhado com o seu tempo. E por isso ganha a bolsa do Legado Valmor, Prémio Valmor chamado, e vai para Paris também. Ele vai para Paris no ano a seguir ao irmão, 1912, mas vai de mérito próprio. E é importante dizer, Raquel, depois, claro, tem que vir em 1914, com a emergência da Primeira Guerra Mundial, já falámos sobre isso, mas ele acaba por fazer em Paris, faz muita coisa, mas expõe muitas vezes, como o irmão, mas ele acaba por fazer em Paris um belo óleo, que chamou bastante a atenção. Depois do banho parece a figura do fundo de Eugénie sur l'Herbe, que foi um quadro escandalosíssimo na década de 60, de 1860, quando foi exposto, claramente o Henrique é esse quadro, é essa referência. Tem em mente, quando faz o depois do banho, exame final da formação que fez em Paris. Ele assumiu isso na própria legenda ou marcação do historial. Depois vem para cá, em 14, e concentra-se curiosamente mais na pintura de figura, onde também tem pelo menos nós aqui no museu temos 2 notáveis autorretratos, que mostram que era um bonito homem. Bonito? É verdade. Mas o Francisco também era um homem interessante. E aqui estes 2 desenhos, acho particularmente, é um autorretrato ali, do Henrique, evidentemente, exatamente. E este é do Francisco, do humano, a desenhar o outro humano. Não é? Portanto, o Francisco desenha o Henrique no ateliê. E é um trabalho que, claro que nós sabemos que é de um escultor, mas repara como é construtivo, não é? Como a figura é sólida. Quando vem na altura da guerra, olha, ele faz exercícios sobre exercícios e as irmãs permitem vários exercícios. Uns são melhores, outros são piores. Esta Senhora da Rosa foi exposta em Paris e é um trabalho muitíssimo bom. Também já com certo ar arte nova, não é? No traje, na figura. Este é o grande protetor deles, que os ajuda a sobreviver nos anos mais difíceis. Mas este retrato não é brilhante, não, Raquel, pois não? Não, nada brilhante. Ou seja, não está ao nível dos outros. Não. E o que sustenta, de alguma forma, esta tese de que, perante a autoridade, ou alguém que eles veneravam, ou uma encomenda de alguém muito importante, eles baixavam o gosto pelo risco e o rasgo. Porque não está ao nível do que eles pintavam com as irmãs, não é? Nem com certeza da riqueza desta personalidade, repara. Não é um retrato muito convencional, a figura parece nem o pintor estar à vontade, nem o modelo estar à vontade. Há aqui qualquer coisa que não passou que os constrange, não é? Ao contrário deste núcleo muitíssimo interessante e que eu acho que deve ser valorizado, de exercícios de paisagem. Fazem lembrar o Amadeu Sousa Cardoso a pintar Amarante. Podes crer. Quando voltou, exatamente por causa da guerra, em 1914. Elas não são de época muito diferente e tu aqui chamaste muito a atenção para isso e eu concordo completamente contigo. Estes pintores modernistas, mas que não levam a modernidade a nenhum corte radical, têm um ídolo que se chama Paul Cézanne. E há aqui muita influência de Cézanne nestas pinturas, nestes exercícios árduos, feitos, não é, como quem está a auscultar a possibilidade de pintar.
Este, Raquel, é um dos meus quadros favoritos do Henrique Franco. E tens toda a razão. Aquilo que eu te dizia há pouco da influência de Paul Cézanne aqui é total. A ligação da figura sentada, mas que é um sentado um bocadinho atirado para nós, não é? A cadeira que se vê um bocadinho. E esta suspensão da figura, a posição das mãos, não encaixam, tocam-se apenas. É um retrato muito subtil. Não podemos dizer, creio eu, que é uma mulher bonita, nem feia. Mas é enigmática, é forte, não é? É uma presença fortíssima. É uma presença, e deve ser essa força que emana desta figura, e que evidentemente o Henrique Franco soube retratar, deve tê-los impressionado, porque o Francisco faz vários desenhos da prima, é uma prima deles. É uma prima deles. É engraçado porque o Francisco, mais masculino, de alguma maneira, escultor, não é? Matérico, quando dá nomes é mais literal. É mais literal, é verdade. A prima Maria da Ponta do Pargo. Já o Henrique... É a blusa azul. A blusa azul. Claramente quadros de quem viu Gauguin ou... Eu creio, e tu também concordas, que o Douanier Rousseau é uma presença, um Henri Rousseau, Douanier, o alfandegário, um pintor de domingo, que no início do século Picasso descobriu, entre aspas, e que era um homem sem formação escolar, portanto é um pintor autodidata, com lados de falta de conhecimento das normas escolares, e que o Picasso lhe dá um destaque enorme. Sem dúvida que eles viram, por exemplo, o Amadeu de Sousa Cardoso, sabemos nós que no espólio dele havia um catálogo da exposição que ele viu em Paris logo em 1906 ou 7 do Douanier Rousseau, quem sabe se estes também não o tinham, porque este menino da galinha e esta menina, sobretudo o tratamento da paisagem, que é um tratamento muito exuberante, mas ao mesmo tempo descritivo, quer dizer, aquilo que encontrávamos ali nas outras obras dele, nomeadamente nos retratos dos meninos ou no exterior, em que ele cria uma nuance à maneira do mestre, como o Bano Bordal Pinheiro, entre a figura e o fundo, aqui é diferente, há um limite das figuras. Ele rodeia, põe as linhas na paisagem, aquilo que o Cézanne dizia, que não há linhas na paisagem. É um processo da modernidade, de pôr em causa as formas de trabalhar. Raquel, foi uma pena o Henrique ter deixado de pintar. Se o Francisco, já vimos isso, no fundo abandonou a escala mais pequena, mais intimista, mais intensa, e enverdou pela estatuária de grande dimensão, monumental, excelente, mas, enfim, celebratória, não é? O Henrique desistiu da pintura. Desistiu da pintura, para mim, é uma história para vasculhar um bocado. Ele faz, nos anos 30, um concurso para a Escola de Belas Artes de Lisboa. Para ser professor. Ganha ao Abel Manta, um amigo dele. E o que é facto é que o assumir as funções docentes o afasta da pintura de cavalete, como tu estavas a dizer. Bem, mas ele investe, aliás, já vinha de trás, porque ele já tinha tido uma encomenda, logo que veio de Paris a primeira vez, para o Hotel Rides, aqui na Madeira, para fazer uns frisos em fresco, e o facto é que ele investe. Ele continua com a pintura a fresco, que é curioso, que é uma paixão que ele desenvolve, não sei se em comum, ou pelo menos ao mesmo tempo, com o Dórdio Gomes, que também é uma figura que os acompanha. O Dórdio Gomes, professor também de pintura na Escola de Belas Artes do Porto, também se dedica muito à pintura a fresco. É um saudosismo muito grande, porque de facto a pintura a fresco está a viver os seus últimos tempos. Nesta opção por pintura a fresco, há mais uma vez o acompanhar o irmão.
Já não é com o mesmo esplendor, concordo contigo, nem acho que as pinturas mesmo a fresco sejam tão boas, embora sejam tecnicamente impecáveis. Nós vemos na Igreja de Fátima, em Lisboa, na Avenida de Berna, um projeto Pardal Monteiro, onde o Francisco Franco faz o apostolado do exterior em escultura e o Henrique Franco faz a Via Sacra. Depois faz também pintura a fresco para a Casa da Moeda, que é uma grande encomenda modernista do Jorge Segurado, e faz outras. Mas eu vou dizer, Raquel, estas é que me deixam a nostalgia de eu ter abandonado a pintura. Olha, mas quem sabe, Paula, se conseguirmos aqui com este museu tão simpático, que a pintura do Henrique Franco seja estudado, senão vamos descobrir que afinal ele se calhar não a abandonou completamente. Secretamente continuava a pintar, ou pelo menos não expunha qualquer coisa que... É um desejo que eu formulo. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.